Paz e graça, como estão, meus queridos irmãos? Estão abençoados, graças a Deus. It's possible today to have a conversation. I just wanna talk with you. Change the words with you. I'm here first watching the beach. And I decided to share this wonderful message with you. Hoje quero compartilhar a palavra com vocês. Eu estou aqui lavando pratos e decidi compartilhar a mensagem convosco. Essa é uma mensagem de esperança. Não é uma mensagem que vai te prometer dinheiro, casamento nesta terra. Mas é uma mensagem de esperança. Eu vou junto com o pensamento do profeta Isaías. Primeiro, falar da vinda do Messias, aquele que é o Salvador, aquele que Isaías anunciava, o rebento que viria até nós. Primeiro ponto, sabendo que quando Deus cria os céus e a terra, a Bíblia diz que Bereshit bara, o verbo bara, do nada, do vazio, Deus fez os céus e a terra. And the earth was without form and void. Então, sendo assim, Deus decide criar tudo e cria o ser humano, a sua imagem, segundo a sua semelhança. Estamos a falar no livro de Gênesis 1, versículo 26. A Bíblia diz que God created a man on his image, after his likeness. Então, quando Deus cria o homem, a sua semelhança, Ele dá as leis ao homem que podia perpetuar sobre eles e poder ser fiel a elas. Mas homem, que é homem, caiu no pecado junto com a sua mulher, e não vou entrar muito nesses detalhes, porque vamos ter a nossa conversa lá à frente. Então, eles caem no pecado. A questão aqui que eu quero abordar é que muita gente não acredita em Deus, porque alguns dizem que eles têm uma razão para poder não acreditar em Deus. Alguns porque sofreram tanto, o pai era drogado, a mãe era drogada, tentaram achar soluções e perguntas e se perguntarem por que, se esse Deus ele existe, permite tanta maldade na terra, permite tanta maldade. Outras foram estupradas ainda criança, tiveram dificuldades ainda criança, ainda bebês foram rejeitados e as questões não param. Por que, se esse Deus ele existe, ele permite tanto sofrimento? Olha para Israel, olha para Iraque, tanta guerra, tanta luta. Então, deixa, pela graça de Deus, eu te explicar isto. Primeiro, Deus não é responsável pela maldade do homem. Agora que eu estou gravando este vídeo, se eu pegar o telefone e partir no chão, o meu próprio, não é Deus que é o culpado por isso. Porque Ele me deu o livre arbítrio, o poder da escolha, que eu tenho como escolher aquilo que eu quero fazer. O homem, ele escolheu o caminho da maldade, porque o homem, ele vivia em santidade. A palavra santo, no grego koiné é a linguagem na qual se escreveu o Novo Testamento. A palavra santo, no grego koiné, é cortar. Tipo, por exemplo, eu pego esta tampa aqui que eu tenho na mão, eu divido isto do meio. Isso significa o quê? Santo, separado para alguma missão, separado para alguma coisa. Não. E agora você vai passar a mesa. A fundo passar a mesa. Mas eu tô pondo assim, se pode nada, cara, pá. Eu tô ramo YouTube. Ok, sharp nag. Então, aí a palavra santo é separado para uma certa missão, uma missão especial. E a Bíblia diz que eles não precisavam vestir roupa, porque aquilo não trazia vergonha para eles. Desde o momento em que eles pecaram, eles tiveram que vestir roupa para poder esconder a sua nudez. A palavra santo, quando nós corremos para o livro de Números 6, versículo 6,
fala acerca do nazireado, o nazireu, alguém que era separado para poder adorar a Deus. Isso quer dizer santo, essa é a representação do grego koinim, separado. Então, o homem vivia em santidade, só que quando o homem peca contra Deus, entra todo tipo de maldade sobre a face da terra. Deus não chegou de amaldiçoar ao homem, ele disse: maldito seja a terra por causa dos seus pecados. Malditos sejam as circunstâncias que vão acontecer por causa dos seus pecados. Maldito é o ventre da mulher por causa daquilo que ela tem feito. Maldito seja a serpente por causa do que aconteceu. Então, assim prossegue-se. A história bíblica ela vai nos narrando que Deus depois manda embora o homem de onde o homem estava, no paraíso. Por isso, há razão da gente poder voltar para o paraíso novamente. Que esse paraíso não será terreno, mas sim celestial. Numa terra que não há fome, não há sede, não há dor, não há cansaço. Numa terra que não há câncer, não há fadiga. Essa é a esperança que existe em nós. Porque o apóstolo Paulo ele disse no alarido do arcanjo, no ressoar da primeira trombeta, aleluia. Ele disse que nós seremos arrebatados. A palavra arrebatamento vem de uma palavra grega, harpazo, levados rapidamente, aleluia, levados rapidamente. Mas não sabemos que nós teremos problemas aqui na terra, nós sabemos que teremos dificuldades aqui na terra, nós sabemos que haverá inveja, terá pessoas que lutarão contra nós, às vezes nós também teremos inveja dos outros, mas graças a Deus não deixemos que isso nos domine. Nós teremos aqui tribulações. A palavra tribulação vem de uma palavra grega que quer dizer eclipse, algo que dói, algo angustiante, algo que dá choro. Mas independentemente dessas coisas que vão acontecer diante das nossas vidas, por causa dos pecados de Adão e Eva, Deus ele nos dá uma esperança, aleluia, porque Deus é o rei do recomeço. Porque Deus é o meio do abrir o mar. Eu me lembro que uma certa vez, quando o povo de Israel sai do Egito, ele sai chorando, alguns murmurando, porque ali no meio do povo havia vulgo, o populacho, que quer dizer infiltrados no meio do povo de Israel. O povo avança, quando chega no Mar Vermelho, o povo já não tinha solução. Porque tu acha que na tua vida não terá solução? Porque tu acha que na tua vida tudo já está terminado? Se tens um Deus que tu confias, o Deus que dá esperança, o Deus que dá solução, aquele que mandou a Moisés quando eles choravam, o povo reclamava porque os egípcios vinham. Aí a Bíblia ela nos diz algo muito interessante. Diz que o povo chorava, o povo lamentava, Moisés gritava de um lado para o outro. Eu não sei qual é o teu choro, eu não sei qual é a tua dor, mas algo que eu vou te prometer é o seguinte: o Senhor está vendo a tua dor. Não pare, não cesse de poder pedir a Ele, porque o apóstolo Paulo uma certa vez nos escreveu: eis que Deus conhece o vosso desejo e Ele é fiel para cumprir segundo como tem desejado. Às vezes parece que não tem solução, a prova nunca é fácil. Um aluno, quando ele está na escola escrevendo o teste, olha para cima, para baixo, à procura das respostas, mas graças a Deus o teste sempre termina. Por isso a solução para ti, eu profetizo em nome de Jesus, que a solução para a tua vida, esta droga não vai te matar, esse câncer não vai te matar. O meu Deus, aquele que eu acredito, vai te dar a solução do teu problema. A Bíblia diz que Moisés, quando está no deserto, when Moses was in the wilderness, the people of Israel was crying, Moses was shouting, and God said, Moses, what are you crying? What are you crying? What you have in your hands,
raise up your hands. And the Bible said that Moses crushed his hand and God opened the Red Sea. It's not Moses that opened the Red Sea, but when he crushed his hand and God opened the Red Sea. A tua vida terá solução. Porque a Bíblia diz que quando Moisés e o povo clamavam e choravam, ele perguntou: Moisés, aleluia, o que tu tens na tua mão? O que tu traz diante de ti? Ele disse que, Senhor, é um pau, uma vara, um cajado. Ele disse: levante a tua mão. E quando Moisés, pela fé, levantou a mão, porque tudo o que a gente precisa na vida, nós precisamos de ter fé na nossa vida. Brother Fernando, explain me what is a faith. Now, faith is assurance the things that open for, the things that don't see. A fé é o firme fundamental de tudo que se espera, mas não se vê. Isso que é fé, aleluia. E Moisés, pela fé, ele levantou o cajado. Pela fé, ele levantou o cajado e o mar se abriu. Todos os teus problemas terão solução. Essa droga não vai te matar. Deus é o único que transforma a vida daquele que não tem solução. Aquele que faz a prostituta virar missionário. Aquele que faz o ladrão virar pastor. Aquele que eu acredito. Aquele que dá solução. Aquele que transforma a prostituta é uma missionária. Aquele que transforma o fofoqueiro em pregador da palavra. Aquele que transforma alguém que não tem caráter e faz dele um vaso em suas mãos. Nothing is impossible for our Lord. Nothing is impossible, can be impossible for men, can be impossible when we think so. But when we trust Him, when you give all your life before Him, He will give you the result, the thing that you are seeking. Aleluia. Então, diante de todos esses pecados de Adão e Eva, entrou a maldade sobre a face da terra. Sofremos, sucumbimos com doenças, lutamos com angústia, lutamos contra a depressão todos os dias, não porque somos fracassados, mas por causa do pecado. Porque o único problema do homem é o pecado. Não é que na África do Sul não existe comida suficiente para alimentar os pobres. Não é porque em Moçambique não existe comida suficiente para alimentar os mendigos. Não é porque na América não existe comida suficiente para alimentar o povo. O problema da nação, o problema das nações é o pecado. Os homens viraram egocêntricos, olharam para eles mesmos por causa do pecado. O negócio da droga tem sido o negócio mais saível. Por que mercadores da morte? Por que mercadores da morte? Só para você ver como uma porcaria do mundo a gente vive. Qual é o negócio que mais sai? A bebida, o álcool, as drogas, a prostituição. O governo isso não combate. Porque é o que mete dinheiro. Pecado. Esse é o problema da terra que a gente vive. Por isso falamos do livro de Isaías, onde eu disse que a gente vai ir conversando para lá. Aleluia. A Bíblia diz que o profeta Isaías, o homem que foi levado até o trono de Deus, quando Isaías ele é levado até o trono de Deus, ele chega lá, ele disse, aleluia, Deus quando chega lá, Isaías, Deus diz, a quem nos enviaremos? Aleluia. Isaías se sentiu impuro. Ele disse, eu me senti impuro porque eu vivo num povo com lábios impuros. E quem te disse que Deus está à procura de pessoas perfeitas? E quem te disse que Deus está à procura de pessoas justas? Deus está à procura de homens falhos para os tornar justos. Deus está à procura de homens sujos para os tornar santos. Porque Ele é o Deus da transformação.
é o Deus da mudança. Aí o profeta Isaías, ele treme diante do trono de Deus. O anjo, aleluia, o anjo chega com uma brasa, purifica os lábios de Isaías. Aquilo que saía de sujidade na tua boca não sairá mais, porque aquele que é justo e santo vai te purificar. Aquela vida de profanação que tu vivia não viverá mais, porque Deus vai te santificar. Essa vida de roubo, de assassinato, aleluia, eu profetizo que o meu Deus vai te libertar. Eu sou aquele jovem que gosta de ficar com malucos, aquele maluco só porque acredita no que acredita. A Bíblia diz que a fé é loucura para o mundo, a fé é loucura para os que não acreditam, a fé é loucura para os que estão perecendo, mas é pela voz gritante desse evangelho que será pregado até os confins da terra, assim como a Bíblia nos ensina e diz. Isaías, ele está no trono de Deus, é purificado os lábios. Quando é purificado os lábios, ele é dado uma missão. Na missão que ele vai, primeira missão, ele vai condenar o povo por causa dos seus pecados. Ele disse: vocês têm orado muito. You prayed too much, but your prayer I don't receive because of your sin. Clean off your hands and I will receive your prayer. No matter how time you will pray, we've seen nothing. No matter the time you will spend before the Lord, praying, crying, He said that I will not listen because of your sin. Essas vossas pregações, essas vossas orações que vocês têm mandado subir até mim, têm fedido diante de mim como se fosse um lixo. Por isso que eu não recebo as vossas orações. Até quando vai se viver de fingimento? Até quando vai se viver de manipulações, de mentira? O profeta Isaías, ele prossegue. Saltei para o capítulo 2, 4. A Bíblia diz que Isaías, ele vai anunciar uma mensagem boa. Aleluia! A Bíblia diz no livro de Provérbios: quão bom são os pés de um bom mensageiro. Apóstolo Paulo, ele nos escreveu, Apóstolo Paulo, ele nos escreveu, ele disse: quão maravilhosos são os pés daquele que vai anunciar o Evangelho, aleluia! Quão maravilhoso aquele que foi armado com a couraça da justiça, aquele que tem sapatilhas de fogo sobre si, aquele que tem aqui no peito o peitoral, aquele que tem o escudo da fé, aquele que tem a espada do Espírito. Quão maravilhosos são os seus pés quando ele vai anunciar a mensagem de Deus. Assim Isaías, ele proclamava, ele dizia: uma virgem que dará à luz, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, de natureza humana, o seu nome é Emanuel, do grego quer dizer Deus conosco. Ele prometeu que Deus estaria conosco, Deus iria vir nos salvar, porque aquele que morreu na cruz não foi qualquer um, não foi um sangue de porco, de boi, mas foi o sangue do Cordeiro, aquele que lava, que limpa, que purifica e justifica. Assim foi o que o profeta Isaías disse. Aleluia! O Messias veio diante de nós. Yeshua HaMashiach, que quer dizer o Deus ungido, ou o ungido de Deus. Quando Yeshua, ele chega à terra, ele é adorado. Aleluia! Eu imagino Maria, quando Jesus crescia, ele dizia que é só um menino, mas Deus está vivendo aqui em casa. Eu não imagino Maria grávida, ele dizendo que José não dormiu comigo, mas eu estou carregando Deus na minha barriga. Como vou explicar ao ímpio? Como vou lhe dizer, se não somente pelo Espírito de Deus? Por isso a Bíblia diz que se eu sou louco, é por causa de Cristo, mas se eu sou consciente, é por causa de vós, assim como disse o apóstolo Paulo. A Bíblia, ela nos ensina que quando a Maria, ela vai estar já concebida pelo Espírito Santo, glória a Deus,
ela vai visitar a sua prima. Aleluia! Quando os filhos cheios do Espírito Santo nos seus ventres se encontram, aquela alegria celestial, aquilo que nos moverá até o céu, aquela alegria do cantar dos anjos, aquele de Hosana, Hosana, Hosana a Mashiach, Maranata Yeshua, Maranata Yeshua. Ora vem, Senhor Jesus, nós também lá cantaremos junto com os anjos. Aleluia! A Bíblia diz que quando Jesus Cristo vem, qual é o propósito dele? De libertar o seu povo, assim como Moisés libertou o povo de Israel. Ele vem nos libertar dos nossos pecados, ele vem nos libertar, nos levar para uma terra celestial. Não é para o Canaã que ele vai nos levar, o Canaã em que o povo entrou, mas sim um Canaã celestial. Ele vai nos levar até lá. Mas para se chegar lá, tem de ser justo, tem de se limpar, tem de se santificar, tem de se purificar. Tu pode comer comida boa aqui na terra e ir morar no inferno. Tu pode ter uma boa casa e ir morar no inferno. Por isso a Bíblia, ela vem nos ensina quão benditos são aqueles que têm o Senhor, ou a nação que tem o Senhor como seu Salvador. Aleluia! Não importa o quanto você tem na sua conta, não importa em que tipo de cama você dorme, não importa se você é mendigo, rico ou pobre, se anda de chinelos havaianos ou chinelos de 5, 7 ou 8 mil, não importa que categoria de carro que você tem, o teu carro não te salva, o teu dinheiro não te liberta, mas se tu se render a esse Deus, se render debaixo dessa graça, tu verás a mão de Deus se manifestar diante de você, você será purificado. Ele diz que no livro de Isaías, você tem comido, mas não tem saciado, por causa das vossas dificuldades, porque vocês negaram a mim, o Senhor da paz. Vocês têm se alimentado, mas isso não dá fartura ao vosso corpo. Você tem tido dinheiro, mas não tem alcançado a felicidade, porque a felicidade não vem de dinheiro. O dinheiro compra calma, mas não compra sono. O dinheiro compra comida, não compra apetite. Quantas pessoas tentando casar até hoje, mas possuem mulheres espirituais, maridos espirituais, quando as pessoas tentaram o negócio e a vida não dá certo por causa dos seus pecados, por causa dos seus enganos, quando as pessoas foram mandadas embora das suas casas por causa da falta do respeito, da inconsideração. Mas se te renderes a esse Deus, Ele transforma a vida, porque Jesus Cristo veio para isso. A Bíblia diz que se confessares com a tua boca e no teu coração creres que Ele morreu e ressuscitou, e tu serás salvo. E tu serás salvo. Jesus Cristo disse: se tu me aceitar, tu e a tua casa, ambos serão salvos. Não perca o teu tempo. Não perca algo mais meritioso que tu tens. A vida é pó. O livro de Jó, ele vem nos ensina. Diz que a vida do ser humano é como se fosse pó. É como se fosse uma planta, uma erva. A erva cresce, vê o calor, queima a erva, vê o vento passa e tudo é coberto. Não se sabe onde estava a erva. Essa é a oportunidade que tu tens. Este é o momento que tu tens de poder se arrepender. Irmão Fred, o que é o arrependimento? Arrependimento vem de uma palavra grega que quer dizer amologeu, que quer dizer metanoia, aleluia, desculpa, que quer dizer metanoia. Esse é que é arrependimento, a mudança de atitude, a mudança das circunstâncias, metanoia. O arrependimento não é quando você diz: eu peço perdão por aquilo que eu cometi. Isso não é arrependimento. A palavra arrependimento no hebraico, quando nós queremos entender, é a palavra amologueu, que significa confessar. O que seria confessar? É repetir aquilo que você é. Senhor, eu sou ladrão. Senhor, eu sou prostituta. Senhor, eu sou bandido. Senhor, eu sou covarde, mentiroso, profano. Mas eu venho diante de Ti para poder achar a cura em Ti. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, aqui nós estamos para poder angariar somente
as oportunidades dos likes, as oportunidades de tantas coisas. Saiba primeiramente que muita gente morreu por este evangelho, muita gente perdeu as suas vidas por causa deste evangelho. Por isso que nós temos é muito precioso e sagrado, e Deus fará justiça nessa terra. Um dia vou pregar acerca da justiça de Deus, mas se essa mensagem fez sentido para ti, se essa mensagem tocou o teu coração, eu peço que compartilhe, marque alguém, indique alguém e sejamos todos abençoados. Façamos que essa palavra chegue nas outras mãos, façamos chegar e compartilhemos a palavra. Peço que se inscrevam. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva, curta e compartilhe. E eu, irmão Fernando, estarei convosco na próxima oportunidade. Que Deus possa abençoar o vosso dia, que Deus possa abençoar as vossas noites, as vossas madrugadas, todas as guerras, conflitos e lutas. Ele possa vos ajudar, Ele possa estar convosco e, acima de tudo, busque sempre a Deus, ore sempre e medite sempre. Que Deus possa te abençoar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque viu esta mensagem, Senhor Espírito Santo, em nome santo e poderoso. Abençoa, Senhor, as suas vidas. Abençoa, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai, as suas famílias, em nome santo e poderoso, Senhor. Que a tua proteção, Senhor, segundo o Salmo 91, esteja nele, Senhor, meu Pai, sempre e sempre. Amém. Graça e paz.